pegar essa geleia, o seu siriguejo pediu pro Bob Esponja caçar águas-vivas, o que deixou ele muito feliz, porque ele seria pago para fazer uma das coisas que ele mais ama fazer. Mas o seu siriguejo disse que, adivinha, não iria pagar ele por isso. Mas ele aceitou mesmo assim, e disse que ele teria que deixar as águas-vivas o mais confortáveis possível. E o seu siriguejo simplesmente responde que sim, vai deixar confortável na carteira dele. O que mostra o quanto ele não liga nem pra vida nem pro bem-estar dos animais. Depois de um tempo não havia mais águas-vivas no campo, e uma delas seguiu Bob Esponja e levou ele até uma fábrica que o seu siriguejo tinha montado sem o Bob saber. Ele maltratava águas-vivas, machucava e possivelmente usava elas para extrair a geleia. E as cenas são bem cruéis, mostra até uma água-viva sendo espremida com um daqueles rolos de massa. E o seu siriguejo simplesmente não liga. A greve do Siri Cascudo. O seu siriguejo tem a ideia de cobrar os funcionários por literalmente tudo o que eles fazem, incluindo falar, respirar e existir. 5 conto por falar. Que isso, seu siriguejo? Respirar, R$1. Falar, 5. Ficar em pé, 10. Existir, R$2. Lollygagging, que é isso, lollygagging? Mastigar, R$1. Do falar, respirar e existir. O Lula Molusco ficou muito bravo com isso, porque isso era totalmente absurdo e decidiu fazer uma greve junto com o Bob Esponja. Só que tudo que eles faziam acabava atraindo mais clientes pro restaurante. O seu siriguejo contratou adolescentes para substituir eles no trabalho. Só que isso criou um caos e fez com que ele corresse atrás do Bob Esponja e do Lula Molusco pra trabalharem de volta no restaurante. O seu siriguejo só sente falta deles quando isso afeta o bolso dele de alguma forma. A esponja cascuda. O seu siriguejo, apesar de ser doido por dinheiro, não dá a mínima pro bem-estar dos clientes. No episódio A Esponja Cascuda, um crítico culinário vai ao Siri Cascudo e diz que o lugar fede. Mas quando ele prova o hambúrguer, ele simplesmente adora e elogia Bob Esponja pelo trabalho dele, o que faz os clientes voltarem pra lá. Nisso, o seu siriguejo tematiza o restaurante inteiro com Bob Esponja e cria um novo hambúrguer no menu que era mais caro e a carne era no formato de Bob Esponja. Só que essa carne quadrada não cabia na geladeira, o que faz com que ele deixasse lá fora. E... como vocês devem estar pensando, o bagulho estragava! A carne estragou e foi servida mesmo assim. Isso deixou os clientes muito doentes e o seu siriguejo quase foi preso por causa disso. Bob Esponja tem cada episódio bizarro, né, cara? Mano, eu juro que eu pensei que era a carne do Bob Esponja, velho. Que o seu siriguejo tava tirando a carne do Bob Esponja pra colocar no hambúrguer. Só me faltava essa. Paro de dinheiro. Como se já não bastasse o seu siriguejo ter literalmente maltratado águas-vivas para extrair geleia delas por dinheiro, ele ainda por cima usou o Gary como farejador de dinheiro em um episódio. O Gary tinha engolido um imã de geladeira, o que fez com que moedas grudassem no corpo dele, atraídas pelo imã. O seu siriguejo começou a usar o Gary como imã de dinheiro. Usou tanto ao ponto dele simplesmente ficar exausto, e dava pra ver claramente que ele estava doente. E mesmo vendo isso acontecer, o seu siriguejo não ligou e continuou usando ele, o que fez com que Bob Esponja brigasse com ele. Inclusive, essa é uma das pouquíssimas vezes em que ele briga com o seu siriguejo, talvez a única. Usou os funcionários de iscas vivas. No episódio em que seu siriguejo consegue seu milionésimo dólar, ele tá em um barco com Bob Esponja e o Lula Molusco pra comemorar pescando. Só que o Bob Esponja acidentalmente fisga a nota e joga lá no lago, e atrai um molusco gigante que pega a nota e vai embora. O seu siriguejo começa a chorar muito, e o Lula Molusco prometeu que traria a nota de volta. O seu siriguejo fez o Lula Molusco e o Bob Esponja ficarem 3 dias seguidos tentando pescar o molusco sem sucesso nenhum. Até que os dois cansaram e pegaram uma nota de dólar fingindo ter achado o milionésimo dólar. Mas o seu siriguejo não acreditou nisso, e disse que se eles achassem a nota verdadeira, ele daria um sanduíche como recompensa. E jogou toda a comida que eles tinham e a geladeira no mar, deixando... Excelente ideia, senhor Siriguejo. Joga tudo no mar pra forçar... Meu Deus do céu, velho. Ele só o sanduíche. Então ele basicamente deixou os dois passarem fome durante todos esses dias. Ele basicamente ficou louco e decidiu usar o Lula Molusco e o Bob Esponja como iscas vivas pra atrair o molusco e pegar o dinheiro. Ele consegue pegar o dólar, mas o molusco come ele. E ele aparece no mar só com a cabeça e os braços, dizendo que trocou seu corpo inteiro, menos a cabeça e os braços, pelo dólar. Vendeu a alma do Bob Esponja por 62 centavos. Esse é muito legal também, velho. O próprio corpo por um mísero dólar, não é de se espantar que ele faria algo semelhante. Esse episódio é muito da hora. Nasce de novo, o seu siriguejo ficou em dívida e precisava economizar dinheiro para pagar ela. E ficou mais muquirano do que nunca. O que fez com que o holandês voador quisesse trancar ele no armário do David Jones como punição. Mas Todos os jogos da Ubisoft, todos. Bob Esponja defende o seu siriguejo e aposta que ele é uma pessoa generosa e que escolheria ele ao invés de qualquer dinheiro que o holandês oferecesse para ele. O holandês aceita o acordo e faz a proposta pro seu siriguejo de trocar o Bob Esponja pelo dinheiro que ele tinha no bolso, 62 centavos. E o seu siriguejo simplesmente aceitou sem problema nenhum. Ele trocou a alma do melhor funcionário dele, que estava inclusive defendendo ele, por míseros 62 centavos. Aspidip e Aspimol, a dipirona e o paracetamol da Baia. É novo, é Baia, é bom. A Estácio é a universidade nota máxima no MEC. Brilha de verdade com a maior do Brasil.
Onde tem mãe, tem torcida. E onde tem torcida, tem Claro. Acessórios eletrônicos com até 50% de desconto, com frete grátis e em até 21 vezes sem juros. Meu Deus! Mês das Mães Não dá, é na Claro. Aproveite. Ah, tá. Camada 3. Vilipêndio de... Nesse episódio, o seu siriguejo faz uma venda de garagem, onde ele vendia lixo usado das pessoas, incluindo antiguidades caras. E nisso ele acaba vendendo um boné com canudos para beber refrigerante pro Bob Esponja. E um Beleza. monte de gente começa a se oferecer para pagar valores altíssimos por ele. Por causa disso, o senhor siriguejo tenta recuperar o boné a todo custo, e finge que tem um fantasma querendo o boné dele de volta, como se o boné fosse algo de alguém que já... Ele inventou um nome aleatório pro fantasma, que na verdade era o nome de uma pessoa que realmente... Então, o Bob vai até o cemitério e coloca o boné junto do corpo. Só que na ganância, o seu siriguejo vai até o cemitério Não. Pô, isso aqui é crime, velho. e viola o do cara pra pegar o boné. Eu acho que eu nem preciso dizer que não tem limites pra ganância dele. Meu Deus, cara. O Sr. Siriguejo esconde um monte de segredos da época que trabalhou na Marinha. E esse é um dos mais perturbadores deles, que vem em forma de que eu piada. mais Mas gosto é bem bizarro se a gente parar pra pensar em todo o do contexto que a gente viu até agora. Siriguejo, No episódio, Lula o Molusco na Sirisacudo, Planeta Lândia, que inclusive já teve um e eu vídeo também. dedicado aqui no canal, O o Sr. Siriguejo não dá o mínimo conforto pros funcionários, que basicamente seria fornecer um espaço pra eles guardarem suas coisas. Depois de muito insistir, Lula e Bob conseguem um armário dele, e o armário tá todo sujo e enferrujado. Ele abre esse armário e dentro dele tem O quê? mais especificamente uma ossada, que ele joga fora e diz que é um velho companheiro da Marinha. Por que ele não tinha essa ossada no armário? E o que ele fez com essa pessoa? Ele achou o corpo e escondeu ou essa pessoa? Routine on the Crust. Nesse episódio, tá rolando uma tempestade na Feira do Biquíni, e os clientes que estavam lá dentro pediram pra ir embora pra casa, mas o seu siriguejo não deixa. Ele fala que eles só poderiam ir embora se pedissem algo pra comer. Todo mundo chama ele de tirano, e ele só começa a tratar as pessoas muito mal. Pelo simples motivo, diga que ele seria o dia do pagamento. E ele disse que não pagaria os seus funcionários porque ele é o capitão do restaurante, e todo mundo deveria fazer o que ele quer. Gente, Do o nada, não um falou barco que pode naufragado pegar engancha uma âncora no as Siricascudo, eu o que posso fez com que o também. restaurante ficasse Não no meio me das ondas. julguem, O por Lula Molusco favor. consegue tomar controle da situação e salva todo mundo. E o pessoal que tava lá no restaurante nomeou ele como capitão. O senhor Siriguejo não gostou nada disso. O monstro ataca o Siricascudo e todo mundo queria que o Lula Molusco fizesse algo, porque ele foi nomeado como novo capitão. Mas ele disse que não sabe lutar, e aí pedem pro Siriguejo. Só que como ele é absurdamente egoísta, ele se recusa a ajudar a salvar todo mundo que nem uma criança animada. E o Bob Esponja teve que ameaçar destruir o primeiro dinheiro dele se ele não ajudasse. E só assim ele aceitou. E mesmo aceitando ajudar, ele faz as pessoas prometerem que iriam gastar todo o dinheiro dela. Que isso, velho? O Turno Macabro. Eu acho que todos vocês lembram muito desse episódio. Ele é um dos mais emblemáticos da série. A gente tá falando do episódio... Esse episódio é muito foda, Apesar cara. de parecer só um episódio inocente, Esse é o episódio do Nosferatu, né? o Lula conta a história do Zé do Picadinho pra assustar o Bob. Se a gente parar pra ver o que realmente estava acontecendo, as coisas ficam um pouco estranhas. O Sr. Siriguejo ouviu um cliente querendo pedir um hambúrguer de siri na hora que eles iam fechar e decidiu criar o turno da noite, deixando o Bob e o Lula trabalharem 24 horas sem pausas, e provavelmente sem salário extra e nem segurança. Mano, ele era um filho da puta esse cara, né, velho? Gordura da parede, eles agem como se isso fosse normal. Não era parte da assombração. Tava realmente escorrendo gordura da parede porque o restaurante é uma sujeira só. É um detalhe que o diabo se esconde. Bolos gordurosos. O Siricascudo é um lugar insalubre, tanto na gestão quanto na parede. Isso em vários episódios de ao longo desse iceberg. Mas esse tópico em específico é um dos mais nojentos na minha opinião. Nossa, esse é o que eles fazem eles comer lixo, velho. Episódio em que o pessoal do Siricascudo descobre que o restaurante tá todo engordurado porque não é limpo direito faz tempo. E quando eles foram limpar, jogaram toda a gordura pra trás do balde de lixo. O Plankton escorrega nessa gordura, acha o cheiro horrível, mas o gosto era bom. Então ele decide colocar essa gordura nos hambúrgueres dele. Sim, absurdamente nojento e higiênico. Mas mesmo assim as pessoas começaram a fazer fila no restaurante do Plankton, o que fez com que o seu siriguejo também começasse a vender hambúrgueres gordurosos. Os dois ficam nesse pé de guerra pra ver quem iria vender a coisa com mais gordura sem se importar com a saúde das pessoas, até chegar no ponto de venderem gordura pura. Que isso? Dizer que isso deixou as pessoas extremamente doentes. Cara, mas se parar pra pensar, velho, é exatamente o que acontece na vida real, cara. Você acha que comer fast food é gostosinho? Ai, delícia. Ai, como tá gostosinho isso. Mano, o bagulho é químico, velho. Cara,
Pra mim, o Sr. Siriguejo é só a representação nua e crua do capitalismo. Ô, louco. Srilândia. Nesse episódio, o seu Siriguejo decide tirar o dinheiro de crianças por ser verão. Então, Que? ele decide Roubar as crianças? um parque de diversões. Só que a gente sabe que tudo que ele faz é cheio de gambiarras. E com esse parque não seria diferente. O parque era todo frágil. Parecia que ia quebrar só com o peso das crianças. E era absurdamente mal feito, colocando qualquer criança que fosse ali em perigo. Mas o seu Siriguejo simplesmente não se importa enquanto o dinheiro tá entrando. Camada 4. De Plankton. É agora que a coisa começa a ficar mais bizarra. Isso se já não tava antes. Com a cena de mais perturbadora do desenho, principalmente considerando todo o contexto. No episódio Refeição Grosseira, o Plankton explode o siricascudo e captura Bob Esponja e seu siriguejo. Resumindo pra vocês, o Bob Esponja revela a fórmula secreta do hambúrguer. E a Pérola aparece, fazendo o Plankton sair correndo até o restaurante dele, porque na verdade ele tem pavor de baleias. O seu siriguejo teve uma Gordofóbico. ideia com isso, que foi basicamente fingir ser a Pérola e assustar o Plankton por dias seguidos, até chegar ao ponto dele querer cometer e o seu siriguejo simplesmente não liga pra isso. A outra Que isso? espada. Teve uma vez que o seu siriguejo criou um mecanismo de defesa pro Plankton não roubar a fórmula. Toda vez que o Plankton tentasse roubar um hambúrguer de siri, esse hambúrguer iria explodir a 3 metros do siri cascudo. Isso porque o seu siriguejo colocou explosivos nele. Então, quando qualquer cliente se afastasse com o hambúrguer, ele iria explodir. E isso realmente aconteceu. Um cliente sai do restaurante e a moça que estava com ele diz que ele deveria mastigar ou ia acabar explodindo. Mano, não. Explode. Usou o Patrick como chacota. O Patrick é um personagem meio burro e facilmente influenciável. Todo mundo já sabe disso. Mas teve uma vez que o seu siriguejo usou dessa burrice e inocência dele pra ganhar dinheiro fácil, expondo ele ao ridículo, fazendo ele se machucar pro público pagar e assistir. Um hambúrguer perigoso. O inspetor de saúde visitou o siri cascudo e o seu siriguejo achou que ele era um farsante. Então eles preparam o hambúrguer da forma mais nojenta possível, e o Bob Esponja chama ele de hambúrguer perigoso. Eles entregam aquele hambúrguer podre para o inspetor e quando ele vai comer, ele se engasga com uma mosca. Mas o seu siriguejo e o Bob Esponja acham que ele tá se engasgando com o hambúrguer e dão risada. Depois que eles descobrem que o inspetor era quem realmente dizia ser, eles percebem que ele acabou e obviamente o seu siriguejo culpa o Bob Esponja. Então, Mano, os bagulho mó pesado acontecendo no desenho, velho. Como assim essa de desenho era pra criança, mano? Os bagulho criminoso acontecendo desde o começo do vídeo. então o siriguejo diz que eles têm que enterrar o corpo em algum lugar. E eles ficam na tentativa de esconder o corpo da polícia de todas as formas, incluindo colocar ele no freezer. Mas o inspetor, na verdade, ainda estava vivo, só estava desmaiado. Os caras estavam ocultando cadáver no desenho de criança, amigão. Não tem muito o que eu falar não, né, cara? Os desenhos que eu assistia quando criança era dos Looney Tunes, mano. Que o maluco literalmente pegava um revólver e dava um tiro na cara do outro. Senhoras e senhores, hoje vamos assistir um canal que faz um tempo que a gente não assiste por aqui. Um canal que faz umas novelas simplesmente incríveis. São novelas que dá vontade de você assistir um episódio e assim que você termina o episódio dá vontade de você se jogar na linha. O nome do canal, rapaziada, que faz essas histórias malucas é nada mais nada menos que Darman. O vídeo que a gente vai ver hoje é esse aqui, ó. Essa babá malvada maltrata o garoto. Espero que vocês gostem. Essa é a Kristen, a sua nova babá. Você Sai tem que fora. ouvir a Alicia. Meu mano já tá jogando o que ali, ó? Meu mano já tá na gameplay avançada aqui, mano. Vira o que ela disse. Oi! Xuxa, é você? É melhor você se comportar direito, hein? Ele tem um histórico bem ruim. Você já é a terceira babá dele. Porque todas as outras babás, ó. Meu mano passou as babá, escondeu no porão, igual que eu fiz com o editor. As outras duas desistiram. Você tá ouvindo? Se não der certo com a Kristen, teremos que te mandar pro internato. O quê? Não mesmo! Eu não quero ir pra lá! Bom, então é melhor se comportar. Por favor, não hesite em nos ligar se precisar de alguma coisa. Não se preocupem, eu tenho um jeito especial com crianças. Um jeito especial.